Amaral. Muito obrigada, senhora presidente. É uma alegria vê-la aí, minha amiga, como presidente dessa sessão. Cumprimento todos os parlamentares presentes e, de um modo muito especial, o deputado Capitão Alberto, autor dessa iniciativa tão importante. E peço permissão a todos os presentes para que possa ler diretamente o voto da relatora. Parte número 1 do mérito. O projeto ora examinado é oportuno e meritório. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, durante a pandemia, uma em cada 4 mulheres acima de 16 anos de idade afirmou ter sofrido algum tipo de violência no ano de 2020. Isso implica dizer que em torno de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual naquele ano. A pesquisa indicou ainda que houve um aumento no número de agressões dentro de casa, que passou de 42% para 48,8%, e um crescimento na participação de companheiros, namorados e ex-parceiros como autores das agressões. No entanto, a pesquisa demonstrou que a violência doméstica não está restrita ao companheiro, registrando também casos envolvendo pai e mãe, irmão e irmã, padrasto e madrasta e até filhos e filhas, caracterizando uma violência intrafamiliar. Outro importante aspecto revelado pela pesquisa é que as vítimas de violência doméstica compõem um dos grupos que mais perderam emprego e renda durante a pandemia. Como resultado desses fatores, observamos que os casos de violência doméstica comprometem a autonomia econômica das vítimas da violência e aumentam o seu grau de dependência do parceiro assediador. Nesse contexto, toda proposta que vise a criar condições que auxiliem as mulheres a se manterem afastadas das situações de violência doméstica é bem-vinda e deve ser analisada com máximo empenho e rapidez por esta Casa Legislativa. É sob essa ótica que devemos analisar o projeto de lei número 3.878 de 2020. Como vimos, os impactos da violência doméstica sobre o mercado de trabalho aumentam o grau de dependência das mulheres vítimas de violência e as iniciativas que priorizem o seu acesso ao emprego devem ser incentivadas. Esse é justamente o caso da proposta em tela. Contudo, achamos mais pertinente que as alterações pretendidas ficam restritas à legislação própria sobre o assunto, razão pela qual estamos apresentando um substitutivo para que a matéria fique restrita à Lei número 13.667 de 2018, que dispõe sobre o Cine, órgão responsável pelas políticas públicas de qualificação e de recolocação dos trabalhadores no mercado de trabalho. 2.2, da adequação financeira e orçamentária. Relativamente à compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, artigo 32, 10º e 53º, e a norma interna da Comissão de Finanças e Tributação definem que o exame de compatibilidade ou adequação se fará por meio da análise da conformidade da proposição com o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento anual. Além disso, essa mesma definição define que também nortearão a análise e outras normas pertinentes à receita e despesa pública. São consideradas como outras normas, especialmente a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. O artigo 1º, parágrafo 1º da NI-CFT define como compatível a proposição que conflitam com o plano plurianual, da Lei Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e das demais disposições legais em vigor, e como adequada a proposição que se adapte, se ajuste ou esteja abrangida pelo plano plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual. Da análise do projeto de lei número 3.878 de 2020, observa-se que ele contempla matéria de caráter essencialmente normativo, não acarretando repercussão direta ou indireta na receita ou na despesa da União. Nesse caso, torna-se aplicável o artigo 32, 10º do Regimento Interno desta Casa, que dispõe que somente as proposições que importem aumento ou diminuição de receita ou de despesa pública estão sujeitas ao exame de compatibilidade ou adequação financeira e orçamentária. Em adição, o artigo 1º, parágrafo 2º da NI-CFT prescreve que sujeitam obrigatoriamente ao exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e financeira as proposições que impliquem aumento ou diminuição da receita ou despesa da União ou repercutam de qualquer modo sobre os respectivos orçamentos, sua forma ou seu conteúdo
conteúdo. Se a matéria não tiver implicações orçamentária e financeira, o artigo 9º da NI-CFT determina que se deve concluir no voto final que a comissão não cabe afirmar se a proposição é adequada ou não. Terceiro, da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Conforme prevê o regimento da Casa, o exame da constitucionalidade envolve a verificação de legitimidade das iniciativas legislativas, da competência para legislar e da adequação das espécies normativas à matéria regulada. Não há vícios a apontar quanto à adequação da espécie normativa, vez que trata de matéria a ser regulada por lei ordinária. Há que se reconhecer ainda que essa matéria integra o rol de competências constitucionais da União. A proposição está em linha com os princípios e normas que alicerçam o ordenamento jurídico pátrio. Os dispositivos nela disciplinados são oportunos e necessários, e encontram razoabilidade e coerência lógica com o direito positivo. Assim, não há óbices à aprovação da matéria aqui relatada quanto à constitucionalidade, boa técnica legislativa e juridicidade. 2.4. Conclusão do voto. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, somos pela aprovação do projeto de lei número 3.878 de 2020, nos termos do substitutivo anexo. Na Comissão da Mulher, somos pela aprovação do projeto de lei número 3.878 de 2020, nos termos do substitutivo da CETASP. Na Comissão de Finanças e Tributação, somos pela não implicação financeira ou orçamentária da matéria em aumento ou diminuição da receita e da despesa pública, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira ou orçamentária do projeto de lei número 3.878 de 2020 e do substitutivo da CETASP, e no mérito pela sua aprovação, nos termos do substitutivo da CETASP. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 3.078 de 2020 e do substitutivo da CETASP. Senhora Presidente, gostaria apenas de adicionar que nesse momento em que a pandemia, obviamente, aprofundou e expôs nossas muitas desigualdades, nós temos aqui duas situações que foram, sim, agravadas. Uma delas é a situação da violência contra a mulher e a outra é a do desemprego, especialmente entre as mulheres. Essa proposta, na forma do substitutivo, vem dar uma resposta extremamente necessária e urgente a essas duas questões, contribuindo assim para que possamos ser um país mais justo e desenvolvido, que de fato olha para as pessoas mais vulneráveis e que entende que o desenvolvimento social e econômico do nosso país passa sim pela inclusão das mulheres, tanto no mercado de trabalho, mas também pela sua proteção. Então, dessa maneira, peço o apoio de todos os colegas parlamentares, cumprimento mais uma vez o autor dessa proposta pela sua sensibilidade e por se colocar como aliado nessa luta tão importante. Mais uma vez, muito obrigada e me coloco à disposição de todos e todas.